volta com o segundo bloco do Assembleia Debate, que hoje fala da crise financeira dos hospitais de Minas. O deputado Arlen Santiago falou no final do último bloco, o doutor Jean Freire parece que queria responder. Pode falar, doutor Jean Freire. Bem, na verdade, como disse o deputado Arlen aqui, quando você me fez a pergunta, Alexandre, do tempo, que acha que o tempo demoraria para a gente sair dessa crise ou amenizar, né? Eu diria que, não, ao meu ver, não está aí tão perto, né? Mas pela fala do Arlen parece que está tão perto, né? Ele nominou um monte de gente aqui, pessoas inclusive que eu respeito, tenho grande admiração, que talvez aí agora ocupando alguns cargos no governo federal e outros em instituições possa ajudar muito mais, né? E eu torço para que faça isso mesmo. Primeiro, eu acho que nós temos que despartidarizar a saúde. Isso é muito importante, né? Se nós ficarmos discutindo, antes era Friboi, quando falavam que a empresa era do filho do Lula, né? Agora não, agora fala Joesley, né? Porque aí quando descobriram os donos, viram que não é. Isso não tem, nós não estamos nessa questão aqui agora. Então, eu acho que nós temos que despartidarizar, né, e pensar que saúde é uma questão de política de Estado, né, não é de um governo A, de um governo B. Se eu for aqui voltar, então, eu vou dizer, olha, você começou a sua fala, Alexandre, falando do déficit aí de 1,5 bilhão, né? O governo começou com exatamente um déficit desse na saúde. 1,5 bilhão começou na saúde. E eu vou aqui dizer que não, que foi o governo PSDB, olha... Todo governo, você que está aí em casa me escutando, tem a obrigação de passar o Estado na educação, na saúde, na assistência social, melhor que recebeu. Todo governo tem essa obrigação com você, com cada um de nós. Ao longo do tempo, você que tem um hospital na sua cidade, me diz, ao longo do tempo, esse hospital melhorou o atendimento? Está operando mais do que operava? Você hoje tem PSF na sua cidade? Você tem mais médicos? Ou seja, a saúde teve sim uma evolução, mas não vou negar aqui a falta de compromisso histórico, principalmente com os hospitais de emergência, né? Eu tive a oportunidade de fazer residência médica no Rio de Janeiro. Naquela época, deputado Geraldo, como você falou aí que a questão histórica, a gente já via lá em hospitais grandes, no Souza Aguiar, no Miguel Couto, paciente deitado no chão, né? Então, isso é histórico. Mas nós não é porque é histórico que nós vamos ficar aqui dizendo que foi o outro governo, não. É pegar a responsabilidade e tentar ajudar, tentar resolver a responsabilidade. Não adianta, por exemplo, a questão de emendas, ótimo, e que bom, eu coloquei a maioria das minhas emendas em saúde, para custeio, coisa que poucos fazem. Porque talvez seja importante aparecer o nome no aparelho ou numa obra, coloquei para custeio. Mas nós temos outras situações que nós temos que discutir, né? Existe, por exemplo, na CEMIG, uma verba para eficiência energética que pouco se fala e nós temos debatido, levado a CEMIG debatido, por exemplo, por que não construir usinas fotovoltaicas nos hospitais? Nós temos que dar ao hospital algo que não vai dar prejuízo para ele, que vai inclusive ajudar a diminuir as despesas ou gerar renda para colocar em outro espaço, no hospital. Pensa bem, o norte de Minas, nordeste de Minas, uma região rica em energia solar. Já pensou, por exemplo, se usasse esse dinheiro, ao invés de trocar lâmpadas, ao invés de doar geladeiras, que acho que sim, um programa também importante, mas usar parte desse dinheiro para construir usinas fotovoltaicas, né? Para o hospital. Cada hospital, tem um hospital de Araçuaí, se eu não me engano, está pagando por volta de 30 mil de energia elétrica por mês, né? Um hospital que trabalha com déficit de 120 mil por mês. Não tem como esse hospital sobreviver com déficit de 120 mil por mês. Os colegas sem receber, os colegas médicos, pessoal da enfermagem, medicação faltando. Ou seja, o problema existe e nós temos que ter coragem de enfrentar o problema, mas sem partidarizar o problema, porque assim eu acho que a Comissão de Saúde vai poder ajudar muito. E quero aqui fazer coro, deputado Carlos, ao que Vossa Excelência disse. Nós não vamos aceitar, seja governo do PT, do PSDB, nós vamos estar discutindo, porque nesse momento o nosso partido tem que ser a saúde. Nosso partido não pode ser esse, outro, senão a saúde nesse momento. O que eu entendo também, que eu vejo, pela tônica do debate, né, nós estamos observando, as pessoas que estão nos assistindo também devem estar observando, de que parece que tem uma metralhadora virada para cima da saúde pública. A gente está vendo aí de que todos os programas eles estão sem padrinhos, sem fundos, sem recurso, sem suporte. O que está acontecendo, que eu acho, no Brasil com a saúde pública, chama-se uma palavra chamada prioridade, sabe? Nós não estamos vendo nenhuma prioridade
dos governos, né, tanto do governo federal e também do governo do estado, eu vou explicar por quê, né, com relação à saúde pública. Você vai lá em Brasília hoje, você vai conversar com um deputado federal, vai conversar com um senador, vai conversar com o ministro, tá, o salve-se quem puder. Estão fazendo de tudo para poder salvar a pele de algumas pessoas lá em Brasília. Não há nada, eu não estou vendo nenhum programa. Olha, eles estão tão perdidos, o recurso da saúde pública já é escasso, que é minguado, é pouquinho. Já está tão perdido, já está tão difícil, que eles começaram em Minas Gerais, alguns programas, e interromperam na metade. O governo federal liberou um recurso para construir 100 UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, aqui em Minas Gerais. Sabe quantas existem paradas? 60. Doutor Jean, doutor Arlen, doutor Geraldo Pimenta, 60 UPAs do governo federal começaram a construir em Montes Claros. Eu participei de um debate agora na semana passada, no bairro Chiquinho Guimarães. Tinha lá mais de 300 moradores que eles passam perto daquela UPA bonita que um dia sonhou em levar o seu filho para ser atendido, da urgência e emergência, e está ali com tapume, sendo depredado. O povo está ali tirando, sabe? 60 UPAs começaram e não tem dinheiro para terminar. Sabe quantas unidades básicas de saúde que o governo federal começou em Minas Gerais? E hoje estão paralisadas? Lançaram até um programa bonito, não é aquela que é feita de tijolo sobre tijolo, não, é uma estrutura de metálica, depois vem ali com as placas de gesso e faz ali as paredes. Nós temos 120 UPAs paradas em Minas Gerais. Imagina lá na sua cidade, doutor Geraldo, o pessoal passar no bairro, lá vê uma bichona bonita daquela ali, né? Está paralisada, não deu continuidade. Então é isso que está faltando. Eles começam um negócio sem pé e sem cabeça, não tem estrutura, sabe? E começa serviço. E quando eu falei de Minas Gerais, o governo de Minas também começou, no governo passado, o governo começou a construir 12 hospitais regionais. Eles estão parados, os hospitais regionais, alguns deles com 95% já terminado, como é o hospital lá de Uberaba, né? O hospital de Valadares, o hospital lá de Teoflotone, doutor Jean, você conhece bem, eu também conheço, está ali parado. Como é que você vai explicar para o cidadão que faltou dinheiro? Ele fala assim, mas faltou dinheiro para a saúde pública, para o hospital? Por que não falta dinheiro para esse bando de vagabundo enfiar no bolso, roubar do povo brasileiro, pegar o dinheiro do povo brasileiro e descaradamente, num lesa-pátria, como eu nunca vi na minha vida, levar os bilhões do povo brasileiro lá para fora? São golpes e mais golpes em cima da população, e a população que precisa do SUS. Gente, vai para o hospital, conversa com o povo. Né? Aquela senhora que está com o filho no braço ali na porta de um pronto-socorro, precisando de um atendimento de urgência, e não tem um atendimento. Vai para o posto de saúde, precisa de um remédio, coitadinha, leva ali a receitinha dela, chega lá, não tem medicamento não. Como é que você explica isso? É isso que nós estamos vivendo aqui no nosso país, aqui em Minas Gerais. O povo não entende que a UPA está parada porque faltou dinheiro. Mas que dinheiro? Como é que está parado? Qual é a programação? Deputado, é isso que nós não vamos aceitar, nós não podemos aceitar isso não. Eu não tenho como explicar. Eu fico com vergonha para explicar a uma pessoa por que, quando ela me indaga, por que não termina esse hospital regional? Não tem explicação, você vai no governo, não tem explicação. Doutor Carlos. Né? Pois não, doutor Girão. Mas eu acho que é intencional também. Esse desmonte do SUS, na minha avaliação, também é intencional. Porque o mercado vê a saúde como mercadoria e quer, de toda forma, desmontar esse sistema construído a duras penas, ao longo, depois de 88 para cá, no movimento sanitário que produziu o SUS, que hoje oferece serviços de qualidade, como é o programa contra a AIDS, o programa de vacinação, são modelos no mundo. Agora, a gente tem esse subfinanciamento crônico agravado ainda com medidas perigosas que foram aprovadas recentemente. O governo federal aprovou recentemente um ajuste fiscal que congela por 20 anos os gastos em saúde, em educação, em assistência social. Isso é gravíssimo. E quer aprovar de toda forma, atendendo os mais ricos, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Isso vai acarretar
mais prejuízos a um sistema que atende as pessoas. Vamos dizer, o trabalhador sem a aposentadoria dele, sem a pensão dele, sem o benefício previdenciário dele, o trabalhador, ao invés de com a carteira assinada, formalizado, trabalhar terceirizado, precarizado, vai aumentar os acidentes, vai aumentar as doenças, vai aumentar a fila no SUS. Então, eu conclamo aí todos nós a unirmos na criação de uma coisa que já foi criada lá atrás. Nós tivemos o Jatene, um grande médico no Brasil, que ousou criar um imposto para a saúde. Infelizmente, esse imposto foi desviado para outros fins. Menos para a saúde. Que foi a CPMF. Menos que pra foi saúde. A CPMF. Mas assim, ele ousou e teve a coragem e garantiu, foi criado, era um bom recurso para a saúde, era recurso novo para a saúde, infelizmente foi desviado. Mas eu quero dizer que a gente tem unido na criação de talvez um outro imposto específico para a saúde, dividido entre os estados, entre a União Ô, Geraldo, e entre agora a população Ninguém aguenta mais imposto, não, pelo amor de Geraldo. Deus, não é criar que imposto isso? mais, não. Não é hora de criar imposto, não. É hora de otimizar o dinheiro que a gente tem. É hora de tomar vergonha na cara esse povo, sabe? E começar a ouvir a população, usar bem o dinheiro. Me perdoe, eu acho que você é uma pessoa super inteligente. Todas as vezes que você faz uma proposta aqui de pegar a arrecadação do Estado e ter uma partezinha lá para a saúde, o senhor tem nosso aplauso. Mas criar mais imposto, Geraldo? Pelo amor de Deus. Criaram a CPMF, deram cano no povo com a CPMF, Geraldo. Carlos, Não concordo. o Brasil aprovou em 88 o imposto das grandes fortunas. Das grandes fortunas. Os Estados Unidos pagam 40% de imposto sobre herança, sobre as grandes fortunas. Países como a Inglaterra pagam e financiam um modelo, um sistema de saúde que oferece boa saúde para as pessoas, como na Inglaterra. A Argentina provou imposto das grandes fortunas. O Brasil não tem coragem, os ricaços lá do Congresso não têm coragem de aprovar, de regulamentar esse imposto, que pode salvar a nossa saúde pública, sabe? Enquanto não temos essas saídas de impostos ou mesmo de criação de impostos sobre fortunas, como que a Assembleia, o Parlamento Mineiro pode contribuir na busca de uma solução para essa situação que a gente vê que agrava-se cada vez mais no estado de Minas Gerais? Nós estamos agora com um projeto do senador Zé Serra, lá, que vai refinanciar as dívidas dos hospitais. Esse projeto agora chegou lá na Câmara Federal. O deputado Toninho Pinheiro, que é um ardoroso defensor da saúde, ele tem trabalhado nisso aí, que seria uma alocação em torno de 10 bilhões de reais, quer dizer, metade da dívida dos hospitais, para poder ter um juro decente, um juro pequeno ou mínimo, ou até resolver sem juro. E exigir metas a partir daí dos hospitais. Você tem que fazer isso, você tem que atender. Agora, não pode um hospital como a Santa Casa de Montes Claros, como o Dilson Godinho, o Haroldo Torinho, atendem. A Secretaria de Saúde manda atender. Aí fala, não, o teto que você tem é esse aqui. Os hospitais estão atendendo e não recebendo nada mais acima de 2 milhões. Nós temos um caso mesmo do Hospital da Baleia, que é um hospital de ponta, é um hospital que trata de ortopedia oncológica, infantil, um hospital realmente maravilhoso, que faz a questão de lábio leporino, né? Um secretário de saúde, há pouco tempo, né? Não foi o Sávio, mas mandou fazer, por causa de uma ordem judicial, colocar uma prótese numa criança. O hospital foi lá, comprou a prótese, só a prótese, 160 mil, e ninguém paga. Ninguém paga, não tem jeito. O hospital já está mal, aí já vai mal. Então nós precisamos de regularizar esse para trás e organizarmos. E bons programas de atenção básica, né? Foi criado o programa de saúde da família, um excelente programa. O que acontece? Esse programa, o governo de Minas fez um programa do Saúde em Casa, que é uma complementação das equipes do Saúde da Família.
foram construídos 2.000 postos-saúde que ficaram prontos. Aí viu-se a situação da emergência. Foi criada em Minas Gerais a questão do apoio à urgência e emergência. Foi criado o Rede Cegonha do governo federal com recursos também do governo estadual. Foi criado o PROOSP, que foi uma situação que, sem ela, os hospitais teriam fechado há mais tempo. Só que, pela falência do governo, a não aplicação dos 12%, porque vinha aplicando 6%, 7%, então quando teve a portaria 141, que aí teria que ser os 12% na saúde, né? Isso aí em 2013 chegou perto, em 2014 já descambou, ficou aí com quase 1 bilhão e 400 de resto a pagar, e nós estamos chegando provavelmente nesse final de ano com mais de 5 bilhões de reais de resto a pagar. E aí o que acontece? O simples fato do governo empenhar os recursos, está resolvido o programa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os 12% está resolvido. Não precisa a aplicação. Eu tenho certeza que o secretário Sávio ou o secretário Fausto, se o recurso dos 12% fossem repassados para eles, o PROOSP estava melhor, né? Os programas de atenção básica estariam melhor, o programa de transporte sanitário tem 2 anos que não tem um ônibus trocado, nem aplicado em outras regiões, estaria melhor. Então, essa questão, quer dizer, a lei nós temos é que cumpri-la. O governo federal faz a lei que quer. Infelizmente, eles fazem o que quer. Põe uma medida provisória, fica desse jeito. Agora, o município, se por acaso o prefeito não aplicar os 15%, ele está inelegível, lei de improbidade. E os governos do estado não têm isso aí. O Tribunal de Contas faz um peso para os prefeitos e uma medida diferente para o governo. Então o governo consegue chegar a ficar devendo 5 bilhões, deixando o secretário de saúde hoje como um mero repassador. Você vê que os próprios hospitais públicos do estado, a cada dia eles estão atendendo menos, dificultando, aparelhos quebrados, situações dramáticas, como por exemplo, no carnaval, o Hospital João 23, que já foi considerado o melhor pronto-socorro do Brasil, ele tem um tomógrafo que está quebrado e não está consertando, e no carnaval o outro tomógrafo quebrou e não tinha como poder consertar. O senhor citou um exemplo importante, a questão da compra da prótese pelo Hospital da Baleia. A judicialização é outro problema que também penaliza muito os municípios e até mesmo o Estado, nessa situação de que os juízes determinam muitas vezes o que precisa ser feito e como deve ser gasto o dinheiro? Olha, você perguntou o que a Assembleia podia fazer. Exatamente. Eu fiz uma relação aqui de medidas vamos lá, então, que nós deputado. vamos tomar. Depois a gente fala um pouco sobre a judicialização. Perfeito. Então, o que nos cabe? A nossa ação ela é muito limitada. Você não tem como. Você pode espernear, você pode xingar, você pode pedir, você pode chorar, você pode fazer tudo, né? O que nós estamos fazendo. Mas eu selecionei 7 medidas aqui que nós vamos persegui-las. Primeiro, manter os bons programas que estavam dando certo aqui em Minas Gerais. Eu acho que nós temos, o Arlen já falou do PROOSP, o Centro Viva a Vida, foram criados 30 centros Viva a Vida para a prevenção do câncer da mulher, o câncer de mama, câncer do colo do útero, o câncer de próstata do homem, e esses centros Viva a Vida eles estão sendo gradativamente desativados. Nós vamos fazer um debate muito bom sobre o Centro Viva a Vida. O Telesaúde, só o ano passado foram feitos 3 milhões de pesquisa pelo Telesaúde. É aquele município pequenininho lá, Geraldo, que não tem um médico cardiologista, mas tem lá um eletrocardiógrafo, faz o eletro da pessoa, manda num convênio com a UFMG e recebe na hora o resultado desse eletro. Os municípios já foram informados que vai acabar. Exato. Então manter programa agora. A farmácia de Minas, temos várias que começaram a construir e não foram terminadas. Segundo, fazer com que o secretário de saúde tenha a gestão financeira do seu orçamento. Ele só tem a gestão só no papel, não tem um financeiro. Então é preciso que ele tenha a gestão financeira, que ele possa priorizar para onde vai o recurso da saúde. Garantir o duodécimo, né? Porque não está garantindo o duodécimo. São 12 parcelas que têm que ser repassadas, não estão repassando o duodécimo.
Gestão junto ao Ministério da Saúde para terminar as obras iniciadas, as unidades básicas de saúde. Imagina 120 unidades básicas de saúde voltando, né? As UPAs também. 5, o Ministério da Saúde recompor o repasse per capita para Minas Gerais. Nós estamos lá em 15º, né? Tem outros, por que não igualar? Será que nós somos cidadãos de segunda categoria aqui em Minas Gerais? 6, financiamento a juros simbólicos, como diz o Arley, para as filantrópicas, estão devendo banco, pagando juros altíssimos aos bancos. Precisava ter um refinanciamento. Agora mesmo nós vamos aí votar o projeto do governador, criando o refis aqui para as empresas. Por que não faz isso para os hospitais? 7, não permitir que se coloque recursos orçamentários no resto a pagar. O ano passado foram colocados 3,8 bilhões, chegou em dezembro, não executou o orçamento, não tinha um financeiro, fez uma mágica ali com a aquiescência do Tribunal de Contas, que nós vamos arguí-la agora também, o Tribunal de Contas, temos até uma audiência lá com os conselheiros do Tribunal de Contas, e nós vamos dizer em alto e bom som, nós não vamos aceitar. E queremos uma explicação por que o Tribunal de Contas aceitou que se colocasse 50% do orçamento de 2016 e resta pagar 2017. Esse aqui é o nosso alcance. Até aqui nós podemos ir. E a judicialização, que se quiser, a gente toca. Nós temos pouco mais do que 5 minutos. Eu vou levar então já a nossa conversa para as considerações finais, passando então primeiro ao Dr. Jean Freire, porque a gente está com 5 minutos para encerrar o programa. Bem, só tocando na questão da judicialização, Alexandre, a judicialização nós temos que tomar muito cuidado realmente com ela, né? Porque pode ser também um ralo que leva o dinheiro do SUS, né? Nós temos casos, inclusive, já foi relatado na comissão, de juízes exigir que o médico interne o paciente CTI sem ter a vaga. E aí, vai tirar quem do tubo? Né? Então, essa questão precisa ser levada de maneira mais séria, porque pode ser aí um meio de estar tirando o dinheiro do SUS. Eu gostaria de aqui me dirigir a você aí, telespectador, deixar um grande abraço a você e dizer o seguinte: o SUS tem que ser mais empoderado. Nós temos que tomar cuidado, porque quando se ataca diretamente o SUS, né, nós estamos todos aqui discutindo e parece que de uma determinada maneira, parece que a situação é só financeira, né? E ela não é só financeira, ela vai muito além disso. As pessoas têm a mania de dizer, Alexandre, quando vê a saúde no caos, qualquer situação, alguém tem que fazer alguma coisa pela saúde. Não é alguém tem que fazer, todos nós temos que fazer alguma coisa pela saúde. Agora, quem não pode ficar pagando o pato, né, é aquele que está lá na ponta. Esse não pode ficar. A questão das obras, por exemplo, foi colocada aqui. Eu solicitei aí na nossa comissão que nós façamos um levantamento dessas obras inacabadas no Estado, né? Agora, eu sou a favor que não se faça mais nada novo. Nós temos que fazer o que está aí funcionar. Dos hospitais regionais começaram a fazer 12. Por que, em vez de começar a fazer 12, não começou a fazer 1? Fizesse esse 1 até o final, né? E serviço de experiência. Vamos ver se dá certo. E detalhe, o fizesse onde mais precisa, né? Se tem uma das regiões que mais precisa aqui, todos nós sabemos, que é o Vale de Jequitinhonha, e lá não tem nenhum, nem iniciado e nem projeto para se fazer lá um. Então, eu acho que nós devemos aí zerar essa situação, não se inicia nada novo, vamos fazer o que está aí, procurar dar certo e cortar o ralo de onde está indo dinheiro para o SUS também. Deputado Arley Santiago, por favor, rapidamente. Bom, nós estamos aqui num tema realmente extremamente difícil, que eu acredito que qualquer presidente da República gostaria de que a população falasse bem da saúde dele. Mas a própria população, ela não está muito atenta, está com sofrimento, mas não vai para a rua. Se por acaso aumentar a passagem da lotação 2 centavos, a população vai para a rua, quebra o ônibus. Se for para poder legalizar maconha, vão 10 mil pessoas, 15 mil pessoas para a rua. E fica o pobrezinho morrendo na porta do hospital, fazendo vaquinha, bingo, que é o que está se fazendo aí. E nós precisamos de que a população se acerque um pouco mais da Assembleia, da Comissão de Saúde, que nesse momento eu não estou fazendo mais parte dela, para que realmente a gente possa fazer um movimento, esse movimento ganhe o país. Há algum tempo atrás eu estive com o presidente da Comissão de Saúde no ano passado, Jair Bittencourt, lá do Rio de Janeiro. Ficamos
de encontrar com o Celso Giglio, para que a gente pudesse fazer uma pressão de todo o Brasil, para que a gente possa realmente melhorar os recursos. Informatização, ela é importantíssima, tem que ser feita, saia dinheiro da onde sair, bons programas serem mantidos e o governo gastar os 12% aqui em Minas Gerais. Deputado Geraldo Pimenta, por favor. Olha, eu queria dizer que muitas críticas têm sido feitas ao governo do Estado, ao Pimentel. Outro dia mesmo falaram, tem ambulância no sol e na chuva, não sei aonde. Daí a pouco, há uns 15 dias atrás, foi entregue 123 ambulâncias a vários municípios. Não estou dizendo que a ambulância é a solução, não, tá? Pelo contrário. Mas o Guimarães Rosa falou que qualquer amor já é um pouquinho de saúde. Então eu acho que a ambulância é importante também. O governador sentou aí ontem com o Calil. Já vai sentar o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de Belo Horizonte para discutir Santa Casa. Eu acho que é fundamental, eu acho que aquela audiência que nós tivemos aqui tem contribuído, as várias audiências têm contribuído no sentido de informar ao governo as necessidades, sabe? Então, e hoje, Minas toda está discutindo as conferências de saúde, tá? Participei sábado lá em Betim de uma conferência de saúde. Então, a mobilização social, isso que a gente faz aqui nas audiências, estimulando o povo a participar, a cobrar o seu direito, sabe? Isso é fundamental. Então, eu convido todo mundo de Minas para participar das conferências municipais de saúde, levantar os problemas e ajudar a construir um SUS mais forte. Essa é a solução. Obrigado. Deputado Carlos Pimenta, por favor. Olha, quando você pega os jornais, você vê, chikungunya, assusta. Filantrópicos à beira do caos, os hospitais filantrópicos de Minas Gerais. Vem aqui, hospitais pedem socorro, no estado de Minas, aí dessa semana. Quando você vê tudo isso aqui é a realidade do que está acontecendo. Então não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Eu acho que muita gente deveria estar diante da televisão, diante da população e falar só, me perdoe, porque nós não estamos cuidando da saúde. Deveria ter esse gesto, sabe, grandioso, pelo menos de humildade, e começar a tomar juízo na cabeça, botar juízo na cabeça, tomar vergonha na cara. Porque se o dinheiro é pouco, mas pelo menos esse pouco de recurso que tem deveria ser melhor otimizado, sabe? Pegar os hospitais que atendem regionalmente, você pega um hospital de Montes Claros, gente, pelo amor de Deus, aquele hospital ali é abençoado por Deus, porque o que eles fazem lá, com pouco que recebe. A Santa Casa, dia 6 agora, nós vamos à Santa Casa aqui de Belo Horizonte, tivemos no Alberto Cavalcante, tivemos lá em Contagem, visitando o Hospital de Contagem, e a choradeira é um só. Se você vai no sul de Minas, no Hospital de Três Pontos, estão fazendo bingo de motocicleta, Eu tive ontem com o pessoal de Jequitaí, doutor Arlen Revoltado lá, e tem um vereador lá chamado Vandão. Ele é o maior cantador de leilão que nós temos no norte de Minas, é só leilão para saúde, é para poder vender um franguinho ali, caipira, para poder ter o dinheirinho e levar a pessoa para fazer um tratamento. Então é isso que está acontecendo, a saúde pública não está boa, nós vamos cumprir a nossa obrigação, a Comissão de Saúde, vamos até o limite, ou mais do que o limite, de todos os integrantes. Temos o apoio incondicional do presidente da casa, Adalcléver Lopes, para nos ajudar, e nós esperamos que a gente possa sensibilizar. A nossa ideia não é colocar faca no pescoço do secretário Sávio, mas apoiá-lo nas suas gestões, para que tenha um recurso, que o recurso chegue a tempo para ele poder socorrer a saúde pública e voltar o nosso trabalho para Brasília, para fazer com que Brasília entenda de que a maior responsabilidade que nós temos do SUS é estar em Brasília, é onde tem o dinheiro e onde não tem ações, infelizmente. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores deputados. O Assembleia Debate fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.